Fala galera, beleza? Que faço? Eu entrei pra mais vídeo, rapaz, no canal Furigo Fute Família, hoje mais uma visão de cartola pra vocês. Bora falar dessa última rodada que terminou ontem. Bora falar dessa rodada que vai começar amanhã, tá? A rodada começa hoje na real, mas o jogo não vale pra rodada. Então bora passar o time, falar como que a gente foi nessa última. Você já tá tomando spoiler ali embaixo, tá? Mas bora falar pra vocês como que a gente foi. Fomos muito bem. E primeiramente me desculpar porque eu não tô 100%, eu não tô bem, tá? Eu tô com, sei lá o que que deu em mim, eu tava com febre, tava com dor no corpo, tava me tremendo, tava com frio. Então, me desculpa se eu não tô com essa mesma animação, porque eu não tô bem, tá? Então, eu já melhorei um pouco, ontem à noite tava pior, mas eu tô já um pouco melhor, mas ainda assim não tô inteiro, então me desculpa de verdade se eu não tô com a mesma animação, tá? De sempre, tá? Bora falar sobre a última rodada. Como vocês estão vendo aqui, 133.05. Vamos muito bem, imitamos, tá? A gente errou alguma pecinha ou outra que a gente poderia ter passado facilmente de 140 pontos, tá? Mas tudo bem. Pontuação muito boa, fomos muito bem, tá? Não erramos capitão, não erramos nada, então fomos bem demais, tá? Patrimônio, aumentamos 8 de patrimônio, tá? Então fomos muito bem, 8 cartões. O patrimônio agora já já estamos tranquilos de patrimônio, a gente pode arriscar em jogadores valorizados uma rodada para outra que não nos importamos mais, tá? Pontuação na zaga, acertamos quase todo mundo, só erramos o Balbuena. Acabei trocando de última hora o Orejuela e botando Bustos também, botando esses dois. Orejuela porque era um diferencial, pouca gente tava de olho, ainda pegou 7,40. Queria ter botado talvez o René, eu tava entre René e Bustos. O Bustos fez 13,30, o René fez 11. Eu dobro o René e Bustos ia ser muito bom. Mas mesmo assim o Bustos foi muito bem, tranquilo. O Orejuela também fez uma pontuação, menos também pontuação legal. O Gomes foi mal, tá? Não fez aquelas partidas que a gente esperava. Foi muito mal, foi muito faltoso por causa do Tiquinho, pela parede que o Tiquinho faz, tá? Então o Gustavo Gomes foi mal. O Bela também foi bem. Um desarme e o SG tranquilamente. Meio campo fomos muito bem, acertamos em todos marcaram, né? Marcaram no Terans e o Arrascaeta deram assistência. O Arrascaeta deu duas, né? É que ele errou muito passe, tomou um amarelo também. O Scarpa também não foi tão bem, né? Fez gol só, mas não fez média básica, nada. Então é um jogador muito mais dependente de pontuação, tá? E no ataque, Pedro e Roberto, acabei trocando o Roger Guedes pelo Vitor Roque. Se a gente tivesse botado o Roger Guedes ou até mesmo o Hulk, que fez 20 pontos, teríamos ido muito bem. Mas acertamos do mesmo jeito, o Vitor Roque ainda fez assistência, deu 5,20, tá? Foi muito bem, tá? Então, acertamos a maioria dos jogadores, um errinho ou outro, mas tudo bem, 133 pontos é muito bom, tá? Rapaziada, rodada muito definida, tá? Rodada muito fácil de escalar na teoria, tá? Mas vamos lá, eu vou passar alternativas boas pra você diferenciar. Vamos no gol. No gol é o seguinte, você quer confiança, você vai ver de Everton, cara. Contra o Coxa, jogo tranquilamente, que o Everton pode pegar um SG, pode fazer algumas defesas, acho muito interessante, tá? Um goleiro que pouca gente vai falar nessa rodada, eu acho que é o João Paulo. O João Paulo dentro de casa é sempre um goleiro muito bom, ele sempre faz muita defesa e geralmente pega SG. Contra o Galo, que só ganhou contra o Fluminense agora, que era um jogo que eu nem esperava, 2 a 0, me surpreendeu. O João Paulo acho que assim uma boa opção tanto para defesa, porque o Hulk arrisca muito. O Loma contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras, fora de casa, ele fez três defesas, tá? E além de várias finalizações erradas para fora. Então, se essa bola vai no gol, o João Paulo provavelmente trabalharia muito mais. Então, eu tô de olho no João Paulo pra essa vaga no gol. Fábio, uma boa opção para tentar um SG do Fluminense, tá? Acho interessante, sim, tá? Acho que o próprio Santos também é um goleiro legal para você fazer uma aposta. O próprio Cleiton também, mas pegando esse SG contra o Cuiabá, acho bem interessante, tá? Outros goleiros que eu acho interessante, o Bento pode surpreender. Gosto bastante também do Gatito, tá? Acho esse SG do Botafogo tem um potencial. É claro, o Avaí é bem ofensivo, né? O Avaí faz bastante gols, mas mesmo assim acho que o Botafogo tem potencial. O Botafogo é sempre melhor fora de casa, tá? Daqui pra baixo ficaria bem mais complicado, tá? Eu tô muito em dúvida entre o Everton e o João Paulo. Por enquanto vou fazer o básico, vou de Everton. A zaga inteira do Palmeiras é a mais escalada. Do goleiro até o treinador, os 5 são os mais escalados, tá? Então isso é um negócio que você não tem muito onde fugir. Se você fugir, você pode fugir, acho que pra mim, em 3 posições. Lateral, zagueiro e goleiro, tá? E a gente já vai falar pra vocês dessas posições, tá? Na lateral, jogadores do Palmeiras são prioridades. Marcos Rocha e Piquerez. Porém, tem um jogador que não está como provável e que é muito melhor que os dois laterais do Palmeiras. É o Mike. O Mike que tá jogando de ponta. O Mike tá jogando de ponta, gente. O último jogo 4,50 não foi bem, tá? Jogando de ponta. Mas mesmo assim, nesse jogo de ontem fez gol. E fez gol ontem pisando na área, bem ofensivo, cruzando. E no jogo contra o Curitiba cede muito espaço. Os laterais do Curitiba não são confiáveis. Quero até ver quem vai ser o lateral esquerdo. Rafael Santos, tá? Então, não são laterais confiáveis. O Mike tá bem ofensivo, o Mike tá jogando de ponta, é praticamente mais um atacante, mais um meio campista no teu time. Então, esperar pra ver se o Mike ou o Tabata jogam, provavelmente seja o Mike, tá? Então,
eu tô muito de olho pra ter o Mike no lugar do Rocha. Não vou de Rocha, porque o Rocha é um lateral um pouco mais defensivo. Eu vou fechar minha lateral com o Piquerez, que avançou muito no jogo de ontem. Ele deu assistência no jogo de ontem, fez só 4 e 10, mas é porque ele fez bastante falta, errou bastante, tá? Mas é um lateral que tá subindo muito. O Piquerez dentro de casa é melhor do que fora. E o Marcos Rocha é melhor fora de casa, tá? Então, gosto bastante dos dois. Eu gosto dos 3 laterais do Palmeiras pra rodada: Marcos Rocha, Piquerez e Mike, tá? Outras opções que você pode ir pra diferenciar. O Saraiva entrou em dúvida, tá? Mas se jogar, acho sim uma boa opção. Fez só 6 pontos por causa da assistência, tá? Só teve 1 de média básica. Calegari é um jogador de cartola, então eu ficaria de olho. Mas você ter essa confiança no Piquerez, Mike, Marcos Rocha é muito mais confiante do que ter um Calegari, tá? Então, não confio tanto. Marçal já é um cara que me interessa e eu até queria ter no meu time. É um cara bem interessante, pode fazer um diferencial muito bom. É o cara da bola parada, é o cara ofensivo do Botafogo, um cara que tem qualidade e que desarma também, além de tudo, tá? Os laterais bons, daí aqui fica mais complicado, só vejo os laterais do Flamengo com potencial talvez de um SG contra o Inter, tá? Mas não é pra desmerecer o Inter mesmo, porque o Inter vem fazendo bons jogos. Na zaga, cara, eu vou continuar com o Gomes e o Murilo, eu vou fechar essa zaga do Palmeiras, como eu falei. O meu diferencial nessa zaga do Palmeiras já tá sendo o Mike, e eu quero esse diferencial talvez no Everton, tá? Que o Everton não é um goleiro que geralmente faz muitas defesas nos jogos do Palmeiras, ainda mais quando é time pequenos. Então eu tava querendo buscar talvez esse João Paulo, que mesmo se o João Paulo perde esse SG, talvez ele faça até 5 pontos, mesma pontuação que o Everton faria, tá? Então se o Santos pega esse SG mais as defesas do João Paulo, eu acho muito interessante fazer mais pontos do que o Everton, tá? Então por isso eu já eu tô tentando diferenciar na lateral, que é o Wesley com o Mike no lugar do Marcos Rocha, e no goleiro eu tô tentando pensar em entrar com o João Paulo, tá? Na zaga, como eu falei, não tem como você não ir com os dois, ou pelo menos um. O Gomes tem que ir, desvalorizado muito bem. O Murilo na fase que tá também é muito bom, 2 pontuações maravilhosas nos últimos 2 jogos, tá? Não jogou o último jogo por causa de uma virose, tá? Então, tem que ver se ele joga, mas provavelmente joga sim. O jogo do Palmeiras é quinta, provavelmente se recupera em 2 dias, tá? Outras opções boas de zagueiro: Cuesta, acho sim interessante pela média básica e pelo potencial de bola aérea, ou até mesmo SG. Natan é um zagueiro bom pra você diferenciar. Tá, o Natan, eu prefiro muito mais o Natan do que o Ortiz. O Ortiz, ele até engana com essa quantidade de desarmes, mas no meio do jogo o Natan é muito mais inteiro em pontuação. Eu não entendo isso. É muito parelho as pontuações dos dois, mas em jogo, no Cartola, o Natan, ele sempre faz mais ponto que o Ortiz, cara. Não consigo entender isso. Mesmo tendo coisas parelhos, tá? Gosto muito do Natan por causa da bola aérea, tá? E pelos desarmes. O Natan sim é uma baita opção. Aqui embaixo ele já fica muito mais complicado, eu não vejo boas opções. Talvez o Nick Hernandes que mitou e a gente falou dele na última rodada também, poderia ser uma opção boa. Mas de resto, cara, é os 2 zagueiros do Palmeiras e você vem no máximo de Cuesta ou Natan, tá? É difícil você é, tirar disso, tá? Treinador, é Abel Ferreira, tá? Caso você queira diferenciar no treinador, que eu não aconselho, porque essa rodada é muito fechada no time que tem o maior potencial, geralmente imita. Como a gente viu aqui, ó. Cadê o Vitor Pereira? O Vitor Pereira não tá comprovável por causa que não joga, né? 7,85. Ele foi o melhor treinador da rodada, né? Se eu não me engano. Foi o melhor treinador da rodada. Tinha um confronto mais fácil. Então, você tem que sempre procurar o treinador que tem o confronto mais fácil. Então, eu tenho que ir de Abel essa rodada unanimamente. E mesmo perdendo esse jogo, o Abel ainda fez 5 pontos porque o Palmeiras fez 3 gols no Botafogo, tá? Então, pela rodada, claro, se você quiser diferenciar, quem que você tem pra diferenciar? O Barbieri pegando o confronto com o Cuiabá, que é um jogo mais fácil. Você tem o Dorival, que é um treinador que sempre cria muitos scouts. Você tem o Fernando Diniz, que é um jogo do Goianiense, que na teoria o Fluminense é favorito. Então, tem essas opções de treinadores, tá? Por enquanto o time tá inteiro Palmeiras. No meio campo, não tem como não ter a Arrascaeta, 2 assistências no último jogo. Pega o Inter, que provavelmente deve ser um confronto de gols, um confronto aberto. Vou de Arrascaeta no time. Scarpa também não tem como não ir. 8 e 10 na última, vem fazendo boas pontuações, mas geralmente com gols ou assistências, tá? Porém, o Scarpa essa rodada contra um coxa é muito boa, tá? Pra fechar teu meio campo, quem que você tem pra fechar teu meio campo? Terence, que tá na mais escalado, a fase muito boa, é uma baita opção. Você tem o Patrick, que vem de boas pontuações, eu também gosto do Patrick, mas não nesse jogo. Não sei como o São Paulo vai vir após essa perda de Sul-Americana. Everton Ribeiro em casa é sempre muito bom, pontuação boa aqui, ó, as 2 últimas dentro de casa. Everton Ribeiro é muito interessante. Gosto também do Eduardo, um cara que geralmente cria scouts, mas nessa rodada eu deixaria um pouco mais de lado. Gosto do Arias e eu vou fechar com o Arias, eu vou tentar procurar um ataque, um meio campo mais ofensivo com o Arias. Procurando esse jogo contra o Goianiense, que o Goianiense tá sofrendo muitos gols. Então eu tô de olho nesse Arias, que o Arias, ele sempre muito ofensivo, sempre pisando muito na área, tá? Outras opções boas, o Ganso pela fase tá boa, né? Nesses 2 últimos jogos foi mal, né? Nesse aqui ele foi até muito escalado, enquanto o Juventude acabou indo mal, tá? Mas ainda assim uma boa opção.
O Danilo é um cara que tá pisando, ele pisa bastante na área, tá? Nesse último jogo pisou, ele, se eu não me engano, deu assistência, né? Contou assistência pra ele contra no gol do Dudu, tá? Podia ser uma opção viável num jogo tão fácil desse. Ahn, e por baixo vai ficar complicado. Se jogar o Tabata é uma boa opção pra você dobrar o Palmeiras no meio campo, tá? Mas eu creio que seja o Mike, tá? Creio que seja o Mike que joga pelos últimos jogos. Só se o Palmeiras quiser, só se o Abel vier com um time mais ofensivo. No ataque, boas opções. Tem que ir de Pedro, tá? Tem que ir de Cano. Tem que ir com esses dois, tá? O Pedro tá numa fase muito boa. Como eu falei, pega um Inter que provavelmente vai ser confronto de gols. O Inter vai querer ganhar esse jogo, o Flamengo também vai. O Cano também. Jogo, teoricamente, que o Fluminense é muito favorito, o Cano desvalorizado. Eu vou tentar procurar esse Cano e Ares aqui, tá bem interessante. E daí na última vaga você sobra quais jogadores? Dudu, Mendonça, Gabigol pela fase, Rony, Tiquinho Soares é uma opção que pouca gente vai falar e que tá muito bem, fez o gol do Palmeiras e tem uma média muito boa. Arthur e daí eu ficaria com as opções mesmo, tá? Mas você pode fechar de Arthur, você pode fechar de Chiquinho, você pode fechar de Gabigol, você pode fechar de Rony, de Gabigol, de Mendonça, Dudu, tá? Essa última vaga eu tô muito entre três jogadores, Dudu, Rony e Tiquinho. Pelo confronto eu fico muito entre Dudu e Rony. E pela fase, eu tô gostando mais de ter o Dudu no time, tá? Pela fase dos últimos jogos. O Dudu vem fazendo mais pontuações, vem sendo mais consistente, tá? O Dudu vem participando bastante dos jogos, ele finaliza bastante, tá até com uma finalização a menos que o Rony. É claro, o Rony tem 9 gols, mas o Dudu tem 5 gols e 5 assistências. O Rony ele faz muita falta, o Dudu não comete essas faltas e o Dudu geralmente é muito caçado em questão de faltas, tá? Então, o Dudu tá me chamando mais atenção nos últimos jogos e também é um diferencial por o Rony estar sendo mais escalado, tá? Então, eu tô com um diferencial, um em cada posição. Dudu, Arias, Mike, e daí no gol eu tô pensando em fazer o diferencial no João Paulo, tá? Claro, só de fazer o diferencial no Mike, Arias e Dudu numa rodada tão fechada, já é os diferenciais muito grandes, porque a base da rodada tá muito fechada nesses jogadores. Cano, Scarpa, Arrascaeta, Pedro, Piquerez, Murilo, o Everton, Abel, tá muito fechado nesses jogadores. Então se você vir com três alternativas diferentes, já é muito bom, tá? Então, no momento estou pensando em ficar assim mesmo sem ir de João Paulo, porque eu tenho três alternativas boas. Caso o Mike não jogue e eu vinha de Marcos Rocha, aí eu vou ter que fazer esse diferencial no goleiro, tá? Beleza? Bora fazer o banco de reserva e fechar o time, tá? Não tem, eu acho que tem como fazer o hack do goleiro, se eu não me engano. Walter ainda tá machucado. Eu vou botar o Cássio porque o Cássio não joga de soldado, tá? Então, hack do goleiro, caso o Everton negative, que não, espero que não negative, né? Vou manter, ele não entra, tá? Marçal na lateral, tá? Vou botar o Marçal porque eu falei, é um lateral que eu gosto nessa rodada. Na zaga, vou ter o Vitor Cuesta. No meio de campo, meio de campo, quem que eu ia fechar no meio de campo? Botar até o Danilo. Eu tô entre Danilo e Ganso pra fechar esse meio campo. Até o Johan, não falei dele aqui, sumiu, ele tava como provável antes, tá? Até o Marquinhos Gabriel pode ser uma opção interessante. Mas eu vou de Danilo pelo confronto, talvez. Vai que ele participe em gols. E no ataque eu vou botar o Rony, tá? Capitão, rapaziada, capitão, eu tô entre Pedro e Scarpa. Scarpa pelo confronto, Pedro pela fase, tá? O Pedro é o capitão mais escalado, tá numa fase muito boa. Até o Dudu ou o Rony são opções boas se você ir no teu time, tá? Eu gosto muito dos dois. Vejo esse jogo do Palmeiras goleando, então se você vier com algum jogador Palmeiras, o capitão, eu acho bem legal mesmo, tá? Mas eu tô muito entre Pedro e Scarpa. Nesse momento eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu queria escapar do Pedro botando um Scarpa, tá? Mas ainda tenho assim medo do Pedro ir lá imitar. Então, sei lá. Por enquanto eu tô com o Scarpa, mas eu tô com muito receio do Pedro imitar horrores e a gente não ter o Pedro de capitão, tá? Então é isso, gente. Esse foi o time. Passamos dicas aí diferentes pra você mudar. Como falei, dá pra você mudar na zaga, dá pra você mudar na lateral. Passei dicas boas. No meio campo já tô fazendo diferencial no ataque também. Na lateral, vamos de Mike, que pouca gente vai olhar pro Mike, que tende a jogar de titular, tá? Então ficarei de olho. Até no meio campo do Palmeiras tá entre Atuesta e Danilo. Se os dois, os dois, não consigo falar. Qualquer um dos dois que jogar, eu acho que também são opções boas, tá? O Atuesta é um cara que tá melhorando nos jogos, tá tendo até desarmes e também tá participando um pouquinho mais na frente. O Gabriel Menino também é um jogador que finaliza bastante e que às vezes tem até bola parada, tá? Então, eu ficarei de olho nos dois, tá? Talvez se você quiser fazer uma diferença nesse meio campo, dobrando um Palmeiras, acho bem legal, tá? Mas daí você tem que ver quem joga, porque o jogo do Palmeiras é quinta, tá? Então tem que ficar de olho em informação, tá?
Beleza? Esse foi o time, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, compartilha se gostou do vídeo. Segue lá no Insta Rumo do Furil, tô sempre postando quando sai vídeo novo. E sempre postando uma fotinha ou outra de vez em quando, tá? Então é isso, deixa o like, se inscreve, compartilha, valeu, falou. E bora buscar mitada com esses diferenciais, porque na última a gente mitou e a gente vai mitar de novo nessa também, tá? Valeu, falou e tchau, família!